E atenção, mamães e papais, vocês acham aí que os seus filho ou filha, né, é um pouquinho avoado, vive aí no mundo da lua, até mesmo estabanado? Pois saiba que ele pode ter o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Nós vamos bater um papo agora sobre esse tema no quadro Filhos. E o neurologista Vladimir Kimmer é quem vai explicar melhor sobre o TDAH aqui pra gente. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Ver Mais. Obrigado. Então, como eu estava falando ali, para os pais ficarem atentos a esses primeiros sinais aí dos filhos, né, sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Explica pra gente do que se trata esse transtorno, doutor. O transtorno do déficit de atenção é algo que vem sendo notado principalmente nos últimos, talvez na última década, e caracteriza principalmente por aquelas crianças, eu falo crianças porque geralmente tem início na segunda infância, e é notado nos primeiros anos da vida escolar, em que a criança ela tem dificuldade em prestar atenção, em desempenhar as tarefas geralmente escolares, mas junto disso aparecem outros sintomas também, como algumas alterações de comportamento, uma hiperatividade, uma incapacidade de ficar quieto ou concentrar-se em determinadas tarefas por um longo período. Uhum. E se fosse para a gente dizer as causas disso, doutor, quais seriam? O que causa esse transtorno? Essa é uma pergunta que talvez a medicina ainda não tenha uma resposta completa. E existem várias teorias. Existe a teoria orgânica, que é uma deficiência em determinados circuitos do cérebro, principalmente relacionados a um neurotransmissor que chama dopamina, mas existe também uma teoria em que há um componente ambiental muito forte, principalmente relacionado aos primeiros anos de educação e de criação dessa criança, ali até os que a gente chama de período crítico, até os 5 anos de idade. Tá, então tem a ver com a educação que os pais dão em casa, tem a ver, é hereditário, é um pouquinho de tudo. É uma mistura de tudo, é verdade. Uma mistura de tudo. Como você falou, a medicina ainda não tem um parecer sobre isso. Não há algo contundente, comprovado que seja uma causa só, talvez. Acho que é legal até a gente comentar com o pessoal de casa, doutor, que você, antes daqui a gente estava conversando um pouquinho, que aqui no Brasil, cerca de 6% das crianças. Sim. E nos Estados Unidos? Aproximadamente 1 em cada 10% das crianças. 10%. E na Inglaterra? 1% das crianças. E aí, né? Como é que a gente explica isso, né? Verdade. É muito difícil. Fica até curioso a gente falar disso. Exatamente, E tem muito a ver com a questão ambiental, cultural, às vezes, né? A hipótese cultural, provavelmente a explicação para essa tamanha diferença de prevalência, ou seja, de número de pessoas atingidas, talvez tenha relação com a cultura, com o jeito com que a gente tem criado os nossos filhos a partir ou pelo menos nesse período inicial, 5 anos de idade. Tá. Você comentou ali antes um pouquinho dos sintomas, né? Dos sinais que a criança apresenta, mas precisa ter uma série de sintomas para ser diagnosticado com o TDAH, né? Sim, correto. Essa condição clínica, ela requer que você preencha uma série de sintomas, que existem tabelas, é algo bem definido, esses sintomas que vão avaliar o campo da atenção, o campo da capacidade de ficar quieto, da hiperatividade e algumas questões relacionadas ao comportamento. Então você tem que preencher alguns critérios, você tem que ter aqueles sintomas, um determinado número deles, por mais de 6 meses, antes dos 12 anos de idade. Então se você preencher esses critérios, você pode ter um diagnóstico de TDAH. E como a gente estava comentando, isso pode ser levado ao longo da vida, inclusive para a vida adulta. Exatamente, isso que muitas crianças a gente vê que são hiperativas, às vezes tem dificuldade de atenção mesmo, mas aí para a vida adulta, isso leva necessariamente ou em alguns casos? Como é que funciona, doutor? De novo, estatisticamente a gente tem uma noção de em torno de 15 a 20% das crianças com TDAH, eles vão ter esses sintomas na vida adulta. E isso pode trazer prejuízos no trabalho, no relacionamento entre as pessoas, né? A socialização da criança. E no caso do adulto, né, com TDAH. É interessante que
nas crianças a gente tem um predomínio muito grande do sexo masculino com TDAH versus o feminino. Porém, na vida adulta esse número é muito similar. Então, a maioria dos meninos com TDAH na infância não carregam isso para a vida adulta, mas as mulheres a chance é bem maior. Olha aí, ó, infelizmente nós mulheres saímos perdendo nessa aí, né, doutor? E olha só, o tratamento, né? Inclusive é um assunto que eu quero conversar com você agora, a Ritalina. Né, até ontem saiu uma matéria sobre isso, eu estava dando uma olhada na mídia e falava que muitos pais estão dando Ritalina para os filhos por conta, né, para aumentar a atenção, o comportamento mesmo. Vai na casa, né, de um parente, de um familiar, de um amigo e a criança fica toda estabanada lá. Então dá Ritalina para a criança acalmar, ficar quietinha e o pai não se preocupar. O que a gente pode dizer sobre esse medicamento, doutor? Acho que o que a gente pode dizer é que a Ritalina funciona. É uma medicação muito antiga, muito estudada, com um perfil de segurança bastante bom. Então, existe um mito em torno dela de ser algo relacionado à droga, uma conotação negativa. Mas é um remédio. Então, como todo remédio, ele tem que ser usado com bastante parcimônia. Você tem que sempre pesar os riscos e os benefícios que ela pode dar. E como todo remédio, ele nunca pode ser o único tratamento para o sintoma, né? Isso a gente precisa não só da Ritalina, como lançar mão da educação da família, do colégio, saber daquele diagnóstico e tomar as providências para tratar aquela criança de uma maneira adequada, né? E a Ritalina faz parte desse conjunto, nunca isoladamente. Faz parte desse tratamento, exatamente, né? Mas é bom a gente falar que é sempre bom ter o acompanhamento de um especialista, né? Os pais mesmo, né? Na escola, os professores fazerem esse acompanhamento junto, claro, porque senão acaba caindo nisso que a gente acabou de ver aí na mídia também, que muitos pais estão usando e que lá na frente pode sim ter alguma consequência, né, doutor? Banaliza, né? O uso da Ritalina e quando você precisa dela, talvez numa dose mais adequada, você já queimou essa opção terapêutica, né? Tá certo, então. Doutor Vladimir Kimmer, neurologista, falando sobre TDAH. Muito obrigada pela sua presença aqui, doutor.